pela presença do Teu Espírito. Nós não temos o que compartilhar, mas é por causa da graça. Não é por causa de quem fala, mas é por causa de quem falamos. É na autoridade da pessoa de Cristo Jesus. É porque falamos de Ti. É porque a autoridade de quem falamos é a autoridade que o Senhor nos dá na Sua palavra. Nos dê compreensão. E que o nosso coração possa sair nessa noite com afago do Teu Espírito, consolado por irmãos da mesma fé, sabendo que o Teu Espírito derramado no nosso coração é que pode fazer com que cada dia o nosso coração se aquete à Sua soberana vontade. Em nome de Jesus. Amém? Irmãos, este tema nasceu no meu coração no ano de 2021. Falar sobre luto era olhar para a nossa igreja local e ver quantas dores estavam presentes no coração das famílias que aqui estavam. Período de pandemia. E aprove a Deus no ano de 2020 recolher muitos dos nossos irmãos para Ele. Alguns através do Covid, outros por mortes distintas, mas irmãos que nos fazem falta na comunhão dos santos. E nós nos consolávamos, equipe pastoral, um consolando o outro, consolando as viúvas, consolando os filhos, e parecia que as nossas palavras eram tão poucas para surtir qualquer efeito. Nesse período, Deus me deu a graça de começar a estudar esse tema, buscando entender o que acontecia do outro lado do mundo, que era um luto sem fim, e entender o que acontecia na nossa cultura aqui no Brasil, que parece que nós somos dotados de um imediatismo. Queremos que o consolo seja derramado agora e que amanhã você já não tenha dor mais alguma no seu coração. Parece que o sofrimento, a um longo prazo, parece ser problemático para aqueles que são dotados de abraçar teologias da prosperidade e coisas afins. Nós gostamos mais do grito, nós gostamos mais da empolgação, nós gostamos mais do consolo rápido. Somos a geração fast food, não é isso? Mas não é assim que Deus revela na sua palavra. Há formas tão distintas de Deus trazer consolo. Há formas tão soberanas de Deus agir, que mostra consolos imediatos, mas mostra conforto e consolo que perdura uma vida. E olhar e ver isso nas Escrituras, e olhar para os nossos irmãos de fé, e ver como eles foram atravessados pelas notícias de partida de filhos, de esposa, de amigos, e olhar para como eles levavam o seu coração para ser confortados em Deus, pode dar para nós alguns caminhos seguros de como servos de Deus devemos vivenciar as dores presentes no nosso coração, seja ela de luto ou qualquer outra, na presença de Deus e na comunhão dos irmãos. Uma das primeiras coisas que acontece quando essa névoa que permeia o coração enlutado, a dor parece ser a maior que a expectativa de um futuro. A tendência é que a gente se isole da comunhão dos santos. O conforto de Deus, não despreze essa característica, meu irmão. É usar irmãos de caminhada para, na empatia cristã, nos desafiar a experimentar do gozo e da alegria de uma renovação em Cristo, que não apagam as feridas, mas que cicatriza as feridas e que derramam um consolo eficaz ao seu coração. Eu queria que você abrisse comigo as Escrituras e nós pudéssemos olhar para o livro de Salmos, capítulo 30, versículo 11 e 12. Eu quero que esse texto sirva de uma referência introdutória para nós no tema. Eu não tenho aqui a pretensão de esgotar tudo aquilo que eu falo no livro, mas a minha ideia é que nessa noite a gente possa falar dos assuntos mais práticos, e que nesses assuntos práticos nós possamos encontrar uma segurança bíblica para entender a dor e o sofrimento do luto, segundo a vontade do Senhor. Salmo 30, versículo 11 e versículo 12 diz assim: Converteste o meu pranto em folguedos,
Tiraste o meu pano de saco e me cingiste de alegria, para que o meu espírito te cante louvores e não se cale. Senhor Deus meu, graça te darei para sempre. Graças te darei para sempre. Irmãos, a perspectiva bíblica, quando aponta para a morte, nós devemos olhar para como Deus cria a humanidade para entender corretamente o que é a morte na visão de Deus para os seus filhos. A morte é o salário do pecado. Nós já sabemos disso, correto? O homem é colocado no jardim do Éden, é colocado dentro de uma aliança pactual com Deus, e a transgressão do pacto traz como consequência, uma das consequências, a morte. E a morte como separação total de Deus, e a morte como o fim dos nossos dias. Mas nós não fomos criados para separar-nos de nós mesmos, que é o que acontece na morte. Na morte nós costumamos dizer assim, olha, a pessoa que está sendo sepultada aqui não está mais aqui. Aqui está o corpo dela. Isso é parte da verdade. Ela está aqui. O corpo dela está aqui. Mas o espírito dela já, no piscar de olhos, está com o Senhor. E é verdade. Ela está diante do Senhor. Mas ela está separada dela mesma. O seu corpo e o seu espírito. Até o dia da ressurreição. E ao modelo de Cristo, a voz do Cordeiro, nós nos uniremos a nós mesmos, não mais dotados de um corpo corruptível. E o corpo corruptível é o corpo que temos agora. E nesse corpo corruptível nós experimentamos as dores da nossa própria morte. Mas o que nós estamos falando aqui hoje não é da nossa própria morte, mas da morte de pessoas que estão ao nosso lado. E como isso nos impacta. Porque não fomos criados para nos separarmos de pessoas que amamos. Fomos criados para vivermos em uma comunhão perfeita com Deus, para gozarmos os dias de obediência no pacto, dentro do jardim do Senhor. Mas o salário do pecado é a morte. E nós podemos falar da morte vindo sobre o povo de Deus e atingindo gerações de homens santos de maneiras tão distintas. Nós podemos orar, por exemplo, para o pai Abraão. Abraão se separa de Sara na morte. Sara vem a falecer, já idosa. Uma mulher companheira de vida. Dá para imaginar a dor do coração de Abraão? Já idoso, ter que se levantar em luto, negociar uma terra, comprar aquela terra, em luto. Enterrar a sua esposa e prantear pela sua esposa. Primeira coisa que eu quero destacar aqui, irmãos. O choro não é um inimigo da fé. Guarde isso no seu coração. O choro não é inimigo da fé. Outra coisa, o choro não é inimigo do júbilo, da alegria. Eu posso entender perfeitamente que Deus está no controle de todas as coisas. Eu posso compreender perfeitamente que os fins dos dias de cada pessoa são determinados pelo Senhor. Os nossos dias estão escritos e determinados por Ele. Eu sei disso, eu entendo isso, eu encontro conforto nisso. Mas eu não posso negar que eu vivo à sombra de uma dor tão real no coração, que traz sofrimento e abatimento, e lágrimas jorram pelos meus olhos, e parece ser uma dor insuportável. Ao ponto de olharmos um pouco mais para frente na história da fé, e encontrarmos Jacó recebendo a notícia manipulada pelos irmãos sobre a morte de José. Você olha e fala, Gustavo, mas José não morreu. Mas qual a notícia que foi dada para o pai, meus irmãos? Que o filho José havia falecido. Ele tem as vestes do filho.
as vestes ensanguentadas do filho. Imagina a dor desse pai. Quem aqui é pai e perdeu um filho, sabe qual é a sensação e consegue olhar para esse texto e falar: eu entendo a dor de Jacó. Eu olho para o cenário e eu sei quão insuportável é esta dor que ele estava sentindo. Ao ponto dos seus filhos querer consolá-los e ele se negar ao consolo. E ele dizer: eu quero descer para estar com meu filho. A ideia é: eu quero estar lá onde ele está. Se ele partiu, eu quero partir. A imagem é: a dor é tão grande que eu só encontro consolo se eu estiver com ele. Essa não é uma verdade consoladora, mas isso é uma fragilidade de Jacó diante da separação. Uma fragilidade que pode atingir eu e você. Nós estamos suscetíveis a ter o mesmo sentimento de Jacó. Sabe quando a alegria lhe vem ao coração? Por José, quando ele vê novamente o rosto do seu filho. Ele fica inconsolável, até que aquele que estava morto, aquele de quem a notícia chegou, lhe é colocado face a face. Nós podemos lembrar de fatos como o fato de Jó. Um pai intercessor pelos seus filhos. Um pai que sacrificava pelos seus filhos caso eles tivessem cometido transgressão diante do Senhor. E a notícia chega: eles estão mortos. Ele rasga suas vestes, se põe a chorar diante de Deus. Você vê isso logo no início do capítulo 1. E você vê um homem em cinzas e em pranto diante de Deus, inconsolável pela vida dos seus filhos. Irmãos, você consegue olhar para isso e enxergar a dor do seu coração? Os discípulos, olha que interessante. Você vê os discípulos experimentando a dor do luto. O mestre morreu. Eles tinham a palavra da esperança, como eu e você temos. Eles tinham a palavra da certeza de que Cristo seria levantado dos mortos. A doutrina da ressurreição havia sido ensinado para eles. Mas eles são atingidos pela morte do mestre. E comportamentos tão distintos vêm ao coração deles. Sofrimento tão real, dor e lágrimas, separação de quem eles amavam. Os nossos irmãos de fé nas Escrituras nos revelam que trilhar o caminho do luto não será fácil, mas é possível. Eu queria que você lesse comigo João capítulo 14, versículo 2 e versículo 3. E eu queria, enquanto você localiza o texto, fazer a seguinte afirmação: a morte, ela sempre é o modo operacional de Deus de recolher para si os seus filhos. E eu queria lembrar a palavra de um pastor americano chamado Albert. Ele escreve um livro chamado Luto e Consolo, publicado no Brasil pela editora Vida Nova. E logo no início do livro ele fala sobre a esposa dele. E ele diz que uma esposa de mais de 30 anos, uma mulher ativa, viva, dinâmica, foi acometida pelo câncer. E ele acompanhou toda a trajetória dela. E ele viu uma mulher dinâmica ir parar numa cama. Uma mulher cheia de vida, gritando de dores no leito. Num determinado dia ele adentra o hospital, ora com ela, eles cantam junto a alguns louvores, ela em lágrimas dá a mão para ele e diz assim: querido, e ele do outro lado chorando, e ele diz assim: eu sei que esse é o meio que o meu pai escolheu para me levar de volta para casa. E ali eles cantam ao Senhor e Deus recolhe a sua esposa. A dor no coração do pastor Albert era real. A comunidade se põe a consolá-lo, porque o conhecia.
Ele conhecia as belas doutrinas da graça, como eu e você conhecemos. Ele conhecia a verdade de João 14, 2 e 3. Na casa do meu pai há muitas moradas, há muitos quartos. Palavra domatio. Se não for assim, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, qual é o final, irmãos? Haverá um dia que nós nos encontraremos na glória, porque este lugar está preparado para receber os filhos de Deus. Nós partiremos e encontraremos na glória com aqueles que nos precederam. Essa convicção deve estar no seu coração, como uma certeza de que a dor momentânea encontrará gozo e esperança eterna. Os sofrimentos e lágrimas do agora serão consoladas num futuro, diante do nosso próprio Deus. Sabe a promessa de que Ele enxugará dos nossos olhos toda a lágrima? É naquele dia, irmãos, do encontro triunfal com o Cordeiro. Deixa eu te dizer uma verdade. Do lado de cada eternidade, você terá dores. Do lado de cada eternidade, sofreremos pela partida de pessoas que amamos. Alguns terão a cicatriz um pouco mais acelerada e forças para seguir adiante, assumindo papéis que antes não realizavam e encontrando força que nem sabiam que tinham. Outros estarão enfraquecidos, debilitados, angustiados. Deixa eu te dizer um outro princípio das Escrituras. Você sabia que Deus não age da mesma forma com todos nós? Existe o trabalhar de Deus em mim e você de forma distinta. Existe a viúva que se separa do seu marido e que todos os dias lembra do marido que partiu. E que todos os dias agradece a Deus pelo tempo da comunhão até que Deus o recolheu. Louvado seja o Senhor por isso. A restituição que Deus dá para Jó, para ter mais filhos e para ter mais bens, não apagam as dores da perda passada. Essa ideia não é uma ideia bíblica. A bênção de hoje não apaga a angústia passada, mas as bênçãos de hoje me dão a certeza que o mesmo Deus que está cuidando hoje, cuidou no passado e cuidará para todo sempre. Uma coisa que nós não podemos fazer diante das verdades bíblicas é negar esses 8 passos que eu quero caminhar com vocês aqui. Primeiro, Deus determina a nossa existência. Você tem que encontrar esta verdade bíblica e se contentar com ela e ministrar e exortar o seu coração. Sabe, quando você diz ao seu coração, aquieta-te, coração, porque eu ainda o louvarei. Há dias em que as lágrimas se sobrepõem ao louvor, em que a dor se sobrepõe ao júbilo, mas a alegria vem pelo amanhecer. E ela não vem porque você é forte, ela não vem porque você está dotado de um superpoder, ela vem porque a graça de Deus te reveste de algo que naturalmente você não tem. A morte escancara a fragilidade de quem partiu e denuncia e escancara a fragilidade de quem fica. Somos colocados diante de um Deus que já nos alerta na sua palavra que somos como a flor. O nosso vigor, os nossos dias fortes têm fim. Os nossos dias de auge e glória são sequenciados por dias em que a gente visita salas médicas, salas de exames, dias na farmácia, compra de medicamento. É o lado de cada eternidade. A fragilidade de um corpo corruptível, até o dia em que nos revestiremos em Cristo
de incorruptibilidade. A doutrina de que Deus determina a existência deve esmagar no seu coração a sensação da doutrina de que você é Deus e de que você está no controle das coisas. Irmãos, nós não podemos brincar de Deus. Deixa eu dar alguns exemplos de como a gente brinca de Deus. Se eu estivesse lá, pastor, se eu estivesse lá, isso não aconteceria. Isso é uma mentira. Você não é Deus. Poderia você estar lá, e a justificativa para a dor seria outra. Você não estava lá. Aprove a Deus que você não estivesse lá. Deus conhece a sua estrutura, meu irmão. E sabe que eu e você somos pó. Em que em alguma circunstância nós sucumbiríamos. E o amor de Deus te privou daquele momento. E a graça de Deus te privou daquele momento. Ainda que você achasse que pudesse ser melhor estar lá. Muitas vezes a nossa vontade e a incompatibilidade com a vontade de Deus é denunciada pelo nosso coração pecador. Segundo lugar, onde nós brincamos de Deus. Eu não vi isso antes. Como eu não enxerguei? Ele estava com uma depressão tão profunda, tirou a própria vida. Como eu não vi isso? Você não viu. Outras pessoas não viram. Deixa eu te dizer uma coisa. Você percebe que muitas coisas acontecem ao nosso redor e nós não vemos. Inclusive a provisão de Deus. Inclusive a graça de Deus. Inclusive a misericórdia de Deus. Nós precisamos de um dia no calendário para chamar de dia de ações de graça, porque muitas vezes não estamos dotados da percepção do cuidado de Deus ao nosso redor. E a gente acha que, se tivéssemos percebido, seríamos capazes de evitar o mal maior. Deixa eu te dizer uma coisa, você poderia ter visto, você poderia ter estendido a destra de ajuda, e a sua ajuda poderia ser insuficiente. Você não está no controle da existência. Há um Deus que se assenta soberano no trono, e Ele não pediu o seu auxílio para governar sobre todas as coisas. Ele te chama para ser um servo, submisso aos seus decretos, sujeito à sua vontade, e que se alegra com os seus propósitos executados na sua e na minha vida. Ainda que não compreendamos a totalidade das ações de Deus, nós nos contentamos no ser de Deus e na sua palavra. Segundo lugar, a morte é um ponto de ruptura. É o momento em que dizemos, não tem como controlar. O caixão vai descer à sepultura. A última rosa, a última lágrima, o ritual de adeus, que para alguns é mais longo, para outros foi obrigado a passar por um caixão lacrado. Dores tão distintas. Às vezes a morte foi provocada não por quem está ali, nem pelas circunstâncias ordinárias da vida, mas quando o pecado do outro atravessa a nossa existência. Morto porque alguém tirou a vida dele. Morto por causa da presença do pecado no mundo. Violentado por causa da agressividade de outro. Sucumbiu diante da maldade no mundo. Aí você olha para a dor de Davi. Quando ele vê o seu amigo Jonatas partir. E ele se põe em lágrimas diante do Senhor, porque a maldade, a guerra, a contenda, atravessou a vida de Jonatas. Meu irmão, a morte é um ponto de ruptura. E essa ruptura seguirá até o dia da unidade. Ao dia da ruptura, mas ao dia do encontro. Ao dia de deixar lá quem amamos, mas ao dia do reencontrar-se no trono da graça. Sabe qual é a maior dádiva de Deus para mim e para você? É podermos dizer, até breve. Porque para alguns, não haverá o até breve. Será a dor da separação eterna. Mas nós podemos ver os filhos da aliança partindo, ou os pais da aliança que nos precedem partindo, e dizer, obrigado, Senhor, pelo exemplo,
pela companhia, pela vida, pelos dias, pelas lições. Dói, machuca, mas é um até breve. Nós nos veremos e juntos cantaremos diante do Senhor. Encontrar contentamento nisso. Terceiro lugar, nós não temos como medir os efeitos da morte sobre nós que sobrevivemos, irmãos. Ela atinge áreas da nossa vida que nós nem pensamos. Nós somos um sobrevivente diante da dor provocada no coração. E essa dor parece que não vai ter fim. E essa dor parece que não vai cessar nunca. Quando olhamos para a palavra, entendemos a lição que Deus nos dá em Tessalonicenses, capítulo 4, dizendo, olha, que vocês não vivam sem esperança, não sofram sem esperança, como os demais. A nossa esperança não é uma vida eterna do lado de cá, mas a nossa esperança é uma vida eterna do lado do Cordeiro. Nos dias em que esse corpo corruptível será transformado num corpo incorruptível. Eu queria que você pensasse comigo acerca das peculiaridades da perda. Vê se você se identifica com isso. Cada luto deve se levar em conta a sua própria realidade. Onde aconteceu, como aconteceu, e como isso atinge a família diante de quem se perdeu. Por que eu estou falando isso daqui? Porque eu quero despertar em você a empatia pelos irmãos enlutados. Esse é o meu desafio na parte final desse sermão. Eu estou desafiando os enlutados a não fugirem da comunidade da fé, mas a vivenciarem o luto dentro da comunhão dos santos. Mas eu queria desafiar você que não está passando mais pelo luto, ou que já passou pelo luto, a um olhar de empatia por aquele que está enlutado. Entender a realidade da dor que o atinge e se colocar na disposição para, em Cristo, poder estar com Ele, até o dia da restauração das emoções. Até o dia de que o equilíbrio de uma vida cristã, no contentamento com Cristo, venha como graça de Deus derramado àquele coração. Um dos maiores problemas na igreja é que a gente perde as pessoas nos momentos de luto. Nós não estamos dotados de total empatia para acolher aqueles que estão em profundo sofrimento, porque a nossa mentalidade é que isso passe muito rápido, e que logo você seja dotado de, olha, você perdeu um marido, que amanhã você se case. Você perdeu um filho, que amanhã você tenha outro. As coisas não são assim. O coração em Cristo não processam as coisas dessa forma. Não é um objeto que substitui o outro. São vidas, são relacionamentos, são papéis. Imagina uma mãe que desejou um filho durante anos. E ela tem o filho nas suas mãos, mas logo nos primeiros instantes de vida, ela tem que entregar esse filho ao Senhor. Porque Deus o chama. A realidade dessa dor, dessa mãe enlutada, é diferente de um pai que perde o seu filho com 20 anos, 25 anos. Não que seja menor a dor de quem perdeu aos 20, 25 anos, mas é diferente o cenário. Aquele que perde a esposa pela morte natural é diferente daquele que perde a sua esposa assassinada, vítima de um atropelamento no trânsito. As realidades das dores e como ela afeta cada um de nós. Estar sensível que alguns na comunidade da fé, irmãos, não possuem ainda a emoção correspondendo à fé que ele declara pelos lábios. E às vezes, ainda que possuem uma boa doutrina, a dor é tão profunda que demora-se um tempo até que ele junte as coisas de forma saudável. Você já viu gente negando o luto? Que nos primeiros dias não derrama lágrima alguma? Que está ali, parece que está confortado, mas quando desaba, a ruína é pior do que aqueles que no momento do sepultamento derramavam lágrimas constantes. Porque esconder os sentimentos não é a saída. Segundo,
Estou indo para o final. O consolo e a singularidade do consolo também deve ser respeitada por mim e por você da comunidade da fé. Deus consola cada um no tempo dele. Deus conforta cada um do jeito dele. Deus chama cada um para um relacionamento mais perto, quando as lágrimas visitam o coração, para que Ele derrame o bálsamo dele, porque Ele é o Senhor do seu povo. E Ele cuida do coração de cada uma das suas ovelhas. Deixa eu dizer uma coisa, Ele não perde as suas ovelhas. Ele cuida e pastoreia as suas ovelhas. A singularidade do consolo divino. Por último, para encerrar, tudo isso deve nos levar como comunidade a uma ação de correspondência entre Bíblia e amor ao próximo. Amor ao próximo como? Qual é o padrão bíblico? Amar o próximo como? Como? A referência é, quando eu passo pela dor, eu sei como eu quero ser cuidado. Eu sei valorizar o abraço. Eu sei valorizar alguém que visita o meu lar e que se coloca à disposição para me ajudar a reorganizar a vida. Eu sei valorizar quando alguém me dá a mão no momento de dor e me ajuda a organizar a documentação, o processo de reestrutura das questões bancárias, das questões documentais. Precisa-se da comunidade da fé ao lado do enlutado. Não é só durante o sepultamento e o velório, irmãos. Mais importante do que o sepultamento e o velório é participar da reconstrução que Deus faz no coração do crente. Não na ausência da comunidade da fé, mas na presença da comunidade da fé. Nós não podemos fugir dos irmãos que estão vivendo dores. Alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. É um ministério, meu irmão. Só que não é um ministério que é dado para um ou para outro, é um ministério que é dado à igreja. Eu queria te desafiar nessa noite. Você que entrou aqui enlutado, sem perspectiva no seu coração, que pudesse ser tão real. Encontrar em Deus esse contentamento e essa suficiência. Eu sei de algumas pessoas que estão aqui, que estão passando pela dor. Mota é um deles. Compartilhou a realidade. E eu queria orar por vocês. Aqueles que estão passando por esse momento. Que você se colocasse em pé. E eu queria orar por você. Pela dor que tem visitado o seu coração. Amém, irmão. Aqueles que estão assentados ao lado dessas pessoas, olham para o rostinho delas. Quero te desafiar depois, irmão, a uma relação de empatia. A uma relação de cuidado com esses irmãos. Talvez muitos deles são verdadeiras fortalezas por aquilo que enfrentaram. Mas lá atrás existe uma camada de dor e de angústia que precisa ser trazida na presença da comunhão dos irmãos. E vivenciada no consolo da comunidade da fé. Pai, eu oro por esses irmãos. Que coisa linda, Deus, você ver que a comunidade de irmãos que estão aqui nessa noite é tão grande. Que vieram ouvir esta palavra do Senhor para poder ajudar pessoas que estão em sofrimento. Ó Deus, nós queremos abraçar esses irmãos e ajudar com que eles trilhem o caminho do consolo divino. Não podemos abandoná-los nessa trilha como se tudo estivesse muito bem. Porque reconhecidamente ainda não estão as coisas perfeitamente encaixadas em sua presença. E eles precisam do consolo do Senhor e da comunhão dos irmãos. Desperta no nosso coração como comunidade, Senhor, essa empatia, essa alegria de dar a mão para aquele que está em dor e poder ver a cura do Senhor ser derramado, a cicatrização feita pelo Teu Espírito diante dos traumas da vida, sabendo que o Senhor é que governa todas as coisas. Em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar, meus irmãos. A palavra está com louvor.
seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou, o peso do pecado ele levou. Deus Pai o abandona.